A gente conversa agora com Mercedes Bustamante, que é porta-voz do estudo, bióloga e também professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. Mercedes, bem-vinda, viu? Obrigada pela gentileza de conversar conosco. Obrigada. Afinal, essas mudanças ocorreriam naturalmente no planeta ou nós estamos fazendo alguma coisa, o homem está fazendo alguma coisa a ponto de acelerar essas transformações? Bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui. Hoje já é a indicação pela ciência de que a influência humana sobre o sistema climático é inequívoca, né? Nós temos fatores de variabilidade natural no sistema climático, mas muitos desses eventos hoje eles não são explicados sem a inclusão da atividade humana. Então, as emissões de gases de efeito estufa, como foi mostrado aqui, por exemplo, associadas ao desmatamento, têm um impacto modificando vários aspectos importantes e um deles é precisamente a situação do Ártico. Se essa crise climática continuar se agravando na velocidade em que nós temos acompanhado até agora, como é que vai ser o mundo no curto e médio prazo, daqui 5, 10, 20 anos? Essa é uma pergunta muito importante porque nós temos hoje uma janela de oportunidade muito estreita nas próximas décadas para tentar reverter ou mitigar vários desses impactos. O que é bastante preocupante, como foi colocado, por exemplo, o Ártico é um dos fatores, hoje é um epicentro dessas mudanças ambientais globais e o que acontece no Ártico não fica no Ártico. Esse impacto da transformação desses sistemas no hemisfério norte repercute em várias partes do globo, como a gente já viu em eventos extremos no hemisfério norte, mas pode ter inclusive consequências para o hemisfério sul ao modificar a circulação oceânica e o transporte de umidade para a América do Sul. Então nós temos que atuar muito rapidamente, é preciso senso de urgência para lidar com essa emergência e precisamos atuar de forma muito drástica, alterando, né, os nossos sistemas sociais, os nossos sistemas econômicos e produtivos para lidar com essa nova situação. Então, ao mesmo tempo, trabalhar a redução das emissões de gases de efeito estufa, aumentar o sequestro de carbono e nos preparar, nos adaptar para situações como essas de eventos extremos. Mercedes, quando a gente fala sobre aquecimento global, mudanças climáticas, às vezes é um pouquinho desafiador tentar traduzir isso e que a gente, no nosso dia a dia, consiga compreender, né, até que ponto isso afeta as nossas vidas. Quando a gente fala de mudanças que devem existir, a gente fala de atitudes de todos nós no dia a dia que podem fazer alguma diferença ou de grandes decisões, os compromissos dos países para tentar frear um pouco esse ritmo de desgelo que a gente está noticiando? O que eu diria hoje que nós temos todas as opções acima, né? É importante nós termos ação individual, considerando que cada um tem um papel a cumprir, todos nós dependemos do clima para a forma como nós nos alimentamos. Nós vimos o caso que vocês mostraram da Argentina, por exemplo, então nosso padrão de construção também é afetado pelo clima e ao mesmo tempo a gente precisa de lideranças responsáveis que encampem a agenda climática e as soluções que são necessárias. Então, a mensagem principal aqui não tem bala de prata, todas as opções, todas as ações são necessárias, do nível individual ao nível de coordenação global, que é o que a gente espera na próxima Conferência das Partes em Glasgow, no segundo semestre desse ano, e conseguir, então, encaminhar nesse curto espaço de tempo soluções que sejam adequadas para a gravidade dessa crise climática. Mercedes, a senhora compara ainda uma tentativa de negação de problemas climáticos, que é muito frequente de ser observada, com o que se passa na pandemia, por exemplo, com negacionismo sobre eficácia de utilização de máscara, sobre eficácia de vacina, são fenômenos mais ou menos parecidos? Colombo, essa é uma pergunta central, tanto na questão da mudança do clima como na questão da pandemia, que nós enfrentamos essa questão do negacionismo, os fatos acabaram se sobrepondo a esse discurso. E, infelizmente, esses fatos representam perdas de vidas humanas, né? Então, na pandemia nós vimos, né, como o atraso na tomada de decisões com base na ciência resultou, né, no maior número de mortes, e uma situação semelhante a gente percebe na mudança climática. A inação, a falta de ação,
negação, ela vai custar muito caro para os países, ela vai ser paga também em vidas humanas, em redução da qualidade de vida e em maior vulnerabilidade precisamente daquelas populações que hoje já se encontram em situação de risco. Então, o negacionismo, ele nos rouba tempo, um tempo que hoje que é extremamente necessário para atuar sobre esses processos que estão acontecendo numa velocidade muito maior do que a ciência estava prevendo. Eu acho que se a ciência se enganou em um ponto, foi exatamente de, na verdade, subestimar a velocidade com que esses processos acontecem. Mercedes, eu quero fazer uma pergunta bem leiga e me colocar aqui na posição de aluna, afinal estamos aprendendo sempre. Por que a gente está falando exatamente da região do Ártico e não incluímos na conversa também a região da Antártica? Por que a gente está observando apenas o lado norte? Essa é uma boa pergunta. O relatório, esse especificamente, ele priorizou olhar situações do Ártico, mas as transformações elas também vêm sendo observadas na Antártica. Elas acontecem muito mais rápido no Ártico, mas a gente já observa, sobretudo na porção oeste da Antártica, modificações muito rápidas e também situação de degelo, de perda de grandes massas de gelo. Então, é muito importante a gente considerar no sistema climático global, como eu comentei, a gente tem algumas regiões que elas são centrais, aquilo que a gente chama de tipping points, aqueles pontos que são muito influenciadores de processos em cascata no clima. O Ártico é um deles, como a gente falou, tem um impacto muito grande sobre a circulação atmosférica no hemisfério norte, sobre a circulação oceânica. Então, quando essa grande quantidade de água doce entra nos oceanos, ela modifica as correntes oceânicas, uma delas é a corrente do Golfo, que influencia no hemisfério sul, e tem uma relação também com o que está acontecendo na Antártica. Então, acho que a gente precisa considerar, quando a gente fala que é uma mudança global, é que o clima é um sistema interconectado. Não adianta um país resolver, uma situação resolver, se a outra não resolve. E nesse meio tempo também a gente tem aí um papel importante da Amazônia. A Amazônia também é considerada um tipping point nessa interação entre a biosfera e a atmosfera. Então todos os países e todas as regiões, eles efetivamente precisam se mobilizar, por isso que é uma coordenação global que é necessária. Nós não vamos ter uma região que vai permanecer ilesa dos impactos das mudanças climáticas. Mercedes Bustamante, bióloga, professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, muito obrigado pela entrevista, por divulgar esse estudo muito relevante que vocês fizeram e até uma próxima. Muito obrigada a vocês pela oportunidade, um prazer. Até mais.